bater palmas para o nosso grande Deus. Jesus.
assento. Louvamos a Jesus. Amém? Aleluia. Que essa doce paz permaneça em nossos corações. Vamos abrir a Bíblia sem mais demora. O tempo passa tão rápido, né? Quero saudar todos que conseguiram chegar aqui nessa noite. Amém? Novamente. Chegaram depois da primeira saltação, uma alegria. Comenta o nome mesmo, Senhor. Isso. Deus abençoe. Bem-vinda, Cris, irmãs, os queridos que conseguiram chegar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E versículo 17. Todos que trouxeram a sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Glórias a Deus. Atos 17. Podemos ler a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Amém? Então havia uma escola de filósofos ali estabelecida no tempo greco-romano, logo após Cristo ter ressuscitado, ter tido sido assunto ao céu. Essa escola que vinha de Aristóteles, de Platão, e que deixou discípulos ali. Então eles tinham dentro do fundamento daquilo que eles procuravam, era que o viver do homem teria que ser, o homem ser sempre feliz. Então era uma escola que ensinava como o homem poderia ser feliz. E que é uma ânsia e uma busca de todo ser humano, ser feliz. Então, essa escola, ela permanece até hoje. Existem livros, existem pessoas que vivem em função de entender por quê. E nos séculos passados a gente não tem tanta noção, mas hoje a gente vê que as coisas mudam muito ligeiro. Há uma ebulição de transformação das coisas que acontecem. Então, havia essas duas escolas ali, os epicureus e os estoicos, que está escrito ali no versículo 18. Já há algum tempo atrás a gente falou alguma coisa sobre isso. E eu ouvi essa semana o testemunho de um homem que todos vocês conhecem. E esse homem, ele nasceu numa cidade lá
lá nos Estados Unidos, numa família muito pobre. E o pai dele era trabalhador, trabalhava numa metalúrgica, né? Ele trabalhava na produção. E a mãe dele, desse rapaz, ela era muito doente. E ele então tinha que ficar cuidando da mãe, né? Ele ficava cuidando da mãe, a mãe tinha problema de saúde, então ele, para cuidar da mãe, ele desenvolveu um monte de trejeitos e caricaturas e caretas e maneira de ser para fazer a mãe dar risada, para fazer a mãe ficar feliz, né? Então ele conta que ele via naquilo, né, que fazia bem para ela, que ela se alegrava, né, mesmo em face da dor e daquela situação, e o pai trabalhando e eles pobres, até que num momento eles perderam a casa que eles tinham, tiveram que morar num trailer de um familiar deles que estava estacionado no lugar ali, e assim ele cresceu, esse rapaz. E ele queria ser rico. Ele queria ser rico. E ele então se candidatou em alguns concursos de humorismo, né? Então, devido, ele falou: poxa, a minha mãe, do jeito que estava, ela conseguia sorrir e se alegrar, então as pessoas também vão se alegrar com as coisas que eu faço. E ele foi e ganhou o concurso e começou a atuar, né? E ele foi para a televisão, fez algumas séries, e ele ganhou nome, né, nos Estados Unidos, né, na indústria do cinema. Mas havia uma coisa dentro dele, que o que ele ganhava daquilo que ele fazia era muito pouco. Então ele queria. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que esse homem possui. Sim ou não? Está escrito ali, Jesus falou, né? Então, olha só, o que esse homem fez? Ele era um jovem, né? E aí ele foi convidado a fazer um filme no cinema, né? Alguém aqui deve ter visto, eu vi, né? Depois ele fez um outro filme. Mas no começo, quando ele começou a carreira dele, ele fez um cheque pré-datado para ele mesmo. Ele fez um cheque pré-datado para dali 5 anos. E ele preencheu o cheque para dali 5 anos, no nome dele, $5 milhões. E ele foi trabalhar e foi, né, viver para conquistar aquilo. Ele fez um filme, não sei se vocês se lembram, Máscara, não sei se alguém viu, Debi Lloyd. Quando ele fez o filme Debi Lloyd, completava, Carlota, 5 anos que ele estava trabalhando no cinema. E naquele ano, entrou na conta dele os $5 milhões que ele tinha colocado num cheque pré-datado e ele carregava, ele mostrou o cheque. Está aqui o cheque, na data de 5 anos atrás. E aí ele conta e ele fala uma coisa, que é o que eu quero dizer para vocês, eu até escrevi. Nós temos que chegar a um entendimento e ter isso resolvido dentro de nós. Não é mais feliz quem tem mais, e sim aquele que valoriza e é grato pelo que tem. E ele fala mais uma outra coisa que me feriu minha alma mesmo, né? Do jeito que Deus gosta de tocar na gente. Creio, olha o que ele diz: creio e desejo que todos deveriam ficar ricos para poder realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, comprar tudo que o dinheiro pode comprar, só para então poder descobrir que isso não é a resposta para ser feliz. O nome desse homem é Jim Carrey.
E ele se casou com uma mulher muito bonita, eu não me lembro o nome dela, e a mulher chegou num estado, né, eles estavam ricos já e tudo, e ela teve uma depressão. Ela teve uma depressão e ele correndo e filmando e fazendo, agora já era famoso, mundialmente famoso, né? Já a família já não vivia a angústia de não ter, né? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que para ser feliz não precisa ter para comprar, né? Precisa ter para adquirir, precisa ter. É o anseio do homem, são os dois anseios do homem. O homem é ter, né? E o anseio do homem, que é a vida além da vida, né? As duas verdades, a vida além da vida, que é aquilo que nós vamos usufruir com Deus, ou na ausência de Deus. Então a mulher dele, ela caiu numa depressão e aconteceu um fato. Aconteceu um fato que ela tirou a própria vida, a mulher dele. E aí, quando a mulher dele tirou a própria vida, a família dela colocou a culpa nele, que ela tinha se matado por causa dele, que ele vivia para lá nos estúdios, né? E aquilo fez com que ele também entrasse em depressão. Então ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. O que eu nunca tive, talvez você também nunca teve, não sei se já teve, vai ter, tomara que tenha, eu não tive. E ele então, naquele momento, quando ele viu que a família dela começou, e ele falou, mas eu não fiz nada, eu fiz só o melhor, eu amei ela, eu amei tudo. E a família dele, e naquela situação terrível que ele estava passando, ele então se deparou com a palavra e com Jesus. E aí então ele teve a vida dele mudada e transformada. Então, e aí ele fala que o sofrimento que ele passou poderia levar com que ele se tornasse uma pessoa vingativa, uma pessoa amargurada, uma pessoa que ficasse de mal com Deus e com o mundo, por aqueles que o acusavam. E aí ele olhando e falando, mas Jesus só fez o bem, e também aconteceu isso, quem sou eu? Né? E ele viu aqui naquilo o que Jesus havia feito, e ele entregou a vida dele para Jesus. Hoje ele é um cristão verdadeiro. Se você não leu, procure ver, né? Procure saber. Então o que me chamou a atenção foi aquilo que ele fez quando ele queria ter para comprar. É o que a gente quer, né? Quero comprar isso, preciso dar isso para o meu filho, preciso ter, preciso melhorar nisso, naquilo, preciso adquirir, preciso ir para outro que ele preciso ter. E ele não tinha, a família não tinha, o pai não tinha, eles eram pobres. E então ele teve aquela ideia de fazer mas eu vou batalhar e vou conseguir. E ele fez um cheque pré-datado para ele mesmo, para dali 5 anos, e foi a luta. E não se entregou diante das dificuldades, venceu. Tinha dinheiro, mas quando ele tinha o dinheiro, aí ele fala assim, eu queria que todos pudessem ter aquilo que eu tenho, né? Para poder comprar, para realizar os seus sonhos, os seus desejos, mas somente para uma coisa, para que todos pudessem descobrir que ter dinheiro não é a resposta. E nós sabemos que Jesus Cristo falou, teve um encontro com o jovem rico, né? E o jovem rico tinha um coração ligado nas riquezas que ele possuía. E quando Jesus desafiou ele naquela série de palavras, né? Vai então e pega o que tu tem, vende tudo e dá os pobres. Ele saiu triste, não entendeu, ele não sabia, ele era vítima dessas escolas que permanecem até hoje, essa filosofia de vida que permanece até hoje no mundo em que a gente vive. Hoje nós vivemos há 2000 anos depois desses acontecimentos, né, que nós estamos falando aqui em Atos 17, quando Paulo entrando ali
na Grécia, né, em Tessalônica, ele então se encontra com esses grandes pensadores, que as ideias deles permanecem até hoje. E eu queria falar alguma coisa com vocês sobre isso. Quem são então? Aqui no versículo 18, se você não leu, não riscou, risque, né? Epicureu. Né? Então Epicureu era uma escola de filosofia que eles pregavam ideias, pregavam ensinamentos de como a pessoa poderia ser feliz, né? Que é o anseio de todo ser humano. Então a gente vai e se depara, né? Então a pessoa ela cresce, né? A jovem, daqui a pouco ela fala, não, mas se eu sair da casa do meu pai eu vou ser feliz. Não, mas se eu me formar eu vou ser feliz, né? Se eu me casar eu vou ser feliz. Aí ele sai da casa do pai, ele vê que não é. Aí se ele estuda, se forma, ele vê que não é. Aí ele se casa, ele vê que quem se casou sabe que lá no casamento existem problemas, existem dificuldades, existem coisas, ele vê que... E aí ele vai, daqui a pouco tem alguns que conseguem, né? E chegam a ter muito dinheiro, e aí também se deparam com a realidade mais cruel de todas, que é ter dinheiro também não é a resposta. Então Jesus disse que nós precisamos ajuntar tesouros lá no céu. E então esses epicureus, quem eram os epicureus? Eles eram esses epicureus e esses estoicos. São duas escolas que tinham duas doutrinas diferentes, que são escolas filosóficas da Grécia greco-romana, né? No período pós-Cristo. Porque haveria de haver aqueles que não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Haveriam aqueles que diziam que morreu, terminou tudo. Então essas escolas, elas estavam ali. E Deus mandou Paulo, por isso que Paulo foi formado aos pés dos maiores, né, das maiores escolas da época, para que ele pudesse ter argumento para lidar com esse tipo de gente. E muitas vezes nós também precisamos, né, ler algumas coisas, nos aplicar para ter mais conhecimento. Porque Deus vai colocar diante de nós pessoas de um nível de cultura e de conhecimento além do nosso. E só o Espírito de Deus, através de nós, é que pode confrontar essas pessoas. Né? Então eu estava lá com a minha neta, com a minha filha, lá num lugar lá em Gramado, aí chegou um homem para mim e falou, não, o senhor é empresário? Eu falei, não, eu sou um pastor batista. Né? E eu vi que o homem, não sei por que ele chegou ali e falou, e eu falei, Jesus te ama. Né? Mas estava um movimento tão grande, eu falei, ele pode resolver todos os teus problemas. Eu não sei o que ele ia falar, quando eu falei que Jesus podia resolver todos os problemas, aí ele, você foi, não quis conversa, você foi, estava frio assim, que eu não aguentava. Então, pelo porte dele, pelo tipo da roupa, tudo, ele então era um homem que tinha, eu não sei o que ele viu em mim, que sempre passa, nem quero pensar, tá? O que aconteceu. Só quero saber que eu consegui falar em poucos minutinhos ali, né, aquele movimento, e a Mariana e a Cimeia ali escolhendo um negócio ali e tal, e quando o homem foi lá. Então, nós vamos, porque foi alguns minutos, mas se Deus tivesse me dado tempo, se ele não se espantasse ali, não sei o que aconteceu, eu teria que ter um debate, uma conversa com ele. Né? Porque eu só falei, Jesus te ama e Ele pode resolver todos os seus problemas. Então, essa escola, eu quero falar para vocês, então, o que é, irmãos? O que é ser feliz? O que é ser feliz? Jesus foi crucificado com dois ladrões, né? Um do lado, outro do outro. Eu quero falar primeiro aqui, rapidamente com vocês, sobre os estoicos. Né? Eles ensinavam, cuida só, vocês se lembram quando
Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo falando para Timóteo assim: foge, pois, dos desejos da mocidade. Então, como que alguém vai fugir de um desejo? Tendo domínio e tendo controle sobre suas emoções, sobre as suas inclinações, sobre a sua própria natureza humana. Então, eles pregavam que a felicidade era alcançada pela prática desse domínio próprio. Então, não haveria outro caminho para que o homem pudesse ser feliz sem ele se dominar, sem ele dominar suas paixões, as mais humanas que todo ser humano tem, todo homem quanto mulher, que são as coisas que a Bíblia fala que são as obras da carne. Então, dominar as emoções, por quê? Porque a vida traria sofrimentos, traria perdas, e que as pessoas precisavam ter um controle, um domínio sobre si mesmo, para que aquelas situações adversas não as tirasse o equilíbrio de vida. Então eles ensinavam isso, mas não criam na ressurreição de Jesus. Então, quando Paulo entra, ali na Europa, ele fala: olha, vocês têm um altar aqui que está escrito ao Deus desconhecido. E o texto que a gente acabou de ler, fala quando ele está entrando ali naquela galeria, que existe uma parte até hoje, lá. E então que havia deuses para todos os dias do ano, e havia um altar a um Deus desconhecido, não tinha nome. E então ele diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse mesmo que eu vos anuncio, que fez o céu e a terra e tudo que nela existe, criou o homem e tal. Então ele começa a anunciar. Ele se depara com esses filósofos, com essas pessoas que já estavam ali, que faziam parte daquele lugar, E então havia essas duas linhas de pensamentos ali. A felicidade plena não estaria ligado a ser rico, famoso, ou usufruir de todos os prazeres que a carne ou o dinheiro pudesse comprar ou pudesse ter nesta vida, mas sim a virtude, ao domínio, ao controle, de si mesmo. E tem algum fundamento quase andando à margem assim com aquilo que Jesus deixou. Nós precisamos ter o domínio próprio, porque nós enfrentamos situações que não nos marcam datas e que chegam e batem na nossa porta, e nós não podemos desviar, não podemos passar para outro, não podemos chamar outro para assumir aquilo ali, porque é coisa que nós temos que passar. Não é verdade? Lá na família, lá no trabalho, lá com as pessoas que a gente conhece, e nós precisamos controlar a nós mesmos, termos o domínio para não deixar que aquela situação, que seja lá qual for, de que maneira ela se apresentar, que ela não venha nos tirar do nosso equilíbrio que nós temos, naquele que nos salvou. Então, a aceitação da vida e da morte, eles aceitavam a vida e a morte como um curso natural, eles não acreditavam em Jesus. Por contrário, os outros ensinavam que a felicidade devia ser alcançada nos prazeres, e que tudo que a pessoa desejasse, ela devia ter, ela devia buscar, e que ela não poderia dizer não para si mesma. Então se lê, conta-se em livros e enciclopédias foram escritas que eles tinham, dentro lá daqueles lugares, daquelas escolas, verdadeiras orgias, porque as pessoas precisavam aproveitar a vida e não poderiam negar os prazeres a si mesmo. Então era o oposto
E então Paulo foi colocado dentro desse lugar para trazer o ponto que é a cruz do meio, que é o que se apresentou para mim e para você há tantos anos atrás, não é verdade? E então eles ensinavam isso. E então Epícoro, né, ele acreditava e ensinava que não havia intervenção divina no universo. Então, totalmente equivocado naquilo que ele herdou de Platão e de Aristóteles, e que os grandes pensadores, os grandes, intelectuais da nossa época, de 1800, 700 ali, um deles Freud, Isaac Newton, todos os outros que são homens respeitadíssimos, e os livros deles são livros ensinados e dados como matéria, como conteúdo, e até hoje em universidades, que são totalmente escolas que não têm fundamento em Deus. Que não tem fundamento em Deus. Então, o que é ser feliz? É ter, porque o homem coloca o seu coração naquilo que é o seu tesouro, sim ou não? Aquilo que for de maior valor, para nós é o que nós vamos colocar no nosso coração. É onde nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo, as nossas energias. Nós vamos viver em função disso. Para quê? Para ser feliz. Para fazer os outros felizes. E dentro dessa sociedade que nós vivemos, que está em ebulição, então, há anos atrás, vamos dizer, há 50 anos atrás, eu tinha 50 anos atrás, eu tinha 17. Não tinha. Tinha o telefone de linha, lembra? Mas celular não tinha, até que apareceu o celular, teve tijolão. Lembra quando teve o teu primeiro tijolão? Era um Motorola, que tinha levantado uma antena, assim, parecia um tijolo mesmo. Hoje, quantas opções existem para ter? Não é verdade? E então o jovem hoje ele é feliz quando ele tem. O pai é feliz quando ele pode. E aí há uma coisa que a gente escutou, e a gente até daqui a pouco passa pela nossa cabeça: não, mas eu não quero que o meu filho passe aquilo que eu passei. O filho tem que passar pelas lutas que a gente passou, sim, para ele poder dar valor na vida de uma maneira diferente. Mas existe um pensamento, não sei de onde é que veio, que meu filho não pode passar pelas coisas que eu passei, porque eu sofri. O sofrimento ele leva a gente aos pés daquele que tem poder para nos dar graça. Mas hoje nós queremos facilitar tudo. Hoje nós somos facilitadores, como um facilitador que é um líder de um grupo de crescimento numa casa. Tu tem que facilitar para as pessoas, aqueles que não são crentes, para vir conhecer Jesus. Mas os pais hoje não podem ser facilitadores, têm que continuar sendo ensinadores. Nós temos que ensinar eles que no meio dessa cultura, de celular, essa cultura de videogame, essa cultura que existe na nossa época, ela não acrescenta nada. Ela está criando uma geração ansiosa, uma geração difícil de lidar, difícil de ouvir, difícil de conversar e muito mais difícil de obedecer os pais. Então, o que é ser feliz? Então, vocês que são professores, eu imagino como que não deve ser, a situação com a nossa criançada que estão crescendo. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, como crentes de verdade, e nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Então, a natureza humana, essa aqui, ela não pode ser melhorada. Quando Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, a cada dia pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo, e siga-me.
Ele estava dizendo que nós iríamos ter que negar. O que é negar, assim, é negar a nossa natureza carnal, a nossa natureza, os impulsos da carne. Então não é ter, não é poder comprar, não é poder adquirir, poder fazer, né, que vai trazer felicidade. Isso pode até comprar felicidade, pode comprar uma passagem para a pessoa viajar, para ir para lá, para cá, pode fazer algum dinheiro, pode comprar um pouquinho de felicidade, mas ele não é a causa da felicidade. Ter o dinheiro não é a causa da nossa felicidade, somente não é também tendo Jesus que nós teremos a felicidade, mas é obedecendo a sua palavra. Lembra o que ele disse a Josué no capítulo 1, versículo 9? Não te mandei eu? Esforce-te, ser corajoso, medita no livro desta lei de dia e de noite, para que vás bem, para que sejas bem sucedido em tudo o que fizeres. E então, o praticar a palavra, não é ter, já tenho Jesus, o ensino dos coaches. O que é o coach? O coach, no inglês, é um técnico, né, que vai te dar a dica como é que tu vai lidar na vida, como um técnico fala para como os jogadores vão lidar no campo. O coach está ali. Então o coach diz que não, tu tem que ter, tu vai ter. E se a pessoa, daqui a pouco ela vai, né? Se Deus quer que ela tenha, ela vai ter mesmo. Mas ela vai ter só para descobrir que ter não é a resposta. Não sei se você se lembra do outro homem, aquele que quis fazer a Paixão de Cristo. O outro artista, aquele Mel Gibson, quando ele quis fazer a Paixão de Cristo, né? Ele era um dos artistas mais bem pagos de Hollywood. Quando ele foi procurar uma companhia lá para ler o roteiro, né, que ele produziu, que ele queria fazer e trazer, né, para dentro do conhecimento das pessoas, uma figura da paixão de Cristo mais real possível, fecharam-se todas as portas para ele. E ele era um homem que já tinha ganhado o Oscar e tudo, e ele viu as coisas fechando e ele teve que tirar do bolso dele mais de 30 milhões de dólares para poder produzir o filme. Os artistas que ele convidou para fazer perderam todos os contratos que tinham. Então esse homem ele tinha e investiu para poder mostrar algo. Eu não tenho. O que eu tenho que investir? Na minha vida. O que você pode investir? Na tua vida. Então, meus queridos, eu não estou aqui pregando pobreza. É bom ter, que Deus te dê cada vez mais, amém? Para ti, para a tua família, que você prospere mais e mais nesse caminho que Deus colocou você. Mas que você entenda o que aquele homem precisou passar anos e anos para poder dizer aquilo que eu li, né? Aquilo que eu ouvi ele dizendo e eu escrevi, né? Então eu queria que todos tivessem a riqueza e o dinheiro para poder desejar, para poder realizar todos os seus desejos e comprar tudo o que vocês podem comprar com dinheiro, mas só para vocês descobrirem uma coisa: não é a resposta. E então essas duas escolas que Paulo encontrou, ela está entre nós. Então aqueles que querem viver, né? E você vê as pessoas estão todo sábado, elas estão procurando um show para ir, né? Elas viajam, tem pessoas que têm condição de viajar de avião para ir num show do sertanejo, gospel dela lá, onde tiver. No outro sábado ela vai de novo. Aquilo não preenche, o vazio não preenche, né? E para a pessoa poder acompanhar esse tipo de agenda, ela precisa ter. Nós vamos para nós ir ali para Mandaí, né?
Talvez, se a gente se esforçasse mais, a gente poderia ir mais, né? Porque faz muito bem, né? Eu ainda lembro até agora, né, as palavras daquele homem. É muito importante. Mas a gente precisa ter para investir. E essas pessoas, elas têm um vazio que elas estão procurando preencher. Nós já temos Jesus. Nós temos a resposta para esse mundo. A resposta parte da igreja para o mundo. A resposta para mim, para você, não vem do mundo para cá. A resposta para o mundo sai daqui para lá. Como quando eu ouvi um pregador falando, quando a gente vai a Deus em oração, a gente leva as nossas coisas. E quando a gente sai da presença de Deus, a gente traz as coisas dele para nós. Então Deus, Ele quer que eu, que você, ser feliz, é vencer a nossa natureza. Isso é tomar a cruz. Porque se a gente não entende isso, a cruz, ela esmaga a carne. E a pessoa está sempre machucada. Uma cruz que esmaga é uma cruz que não está sendo entendida. Uma cruz que esmaga a carne é uma carne que não se rendeu e não entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. E não adianta eu estar na igreja há tanto tempo, se eu não entender isso, a minha cruz ela vai me esmagar. Porque essa carne ela não pode ser melhorada. As paixões, os impulsos desta natureza humana, ela permanece. A pessoa não precisa ter ou ir ou aqui ou lá. Ela caminhando na rua, se ela quiser, e se ela não tiver temor de Deus, ela sai pela rua pecando, olhando e desejando e cobiçando e falando e fazendo e pensando, porque a Bíblia diz lá em Colossenses que se nós estabelecemos, não faça isso, não faça aquilo, não adianta, pois isso não tem poder nenhum contra a sensualidade que está dentro da natureza. Dentro da natureza, e não adianta, né, a gente fugir disso, porque é isso que nós temos que vencer, né? E não é viver a nossa vida em busca disso e daquilo para resolver isso, tendo aquilo. Eu tenho um iPhone 14, eu tenho um iPhone 13, eu tenho um iPhone 15, eu tenho um iPhone 16, eu tenho uma TV de LCD, eu tenho uma TV de LED, eu tenho uma TV HD, eu tenho uma TV UHD, agora eu tenho uma TV que é LED, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tenho, não é verdade, eu tenho um carro que tem isso, tem um carro que tem aquilo, tem outro que já tem aquilo outro, então é uma busca constante, há uma evolução em todas as coisas. A sociedade se transforma muito rápido, e nós precisamos estar atentos a isso, né? E isso são ensinos e ideias filosóficas que vêm de lá, do Império Greco-Romano, nos primeiros séculos depois que Cristo voltou, e permanecem até hoje entre nós. Mas nós temos a Bíblia Sagrada, queridos. Por isso que nós precisamos ler mais. Quando Deus, no primeiro versículo da Bíblia, alguém se lembra? Primeiro versículo da Bíblia. No princípio? No princípio criou os céus e a terra. Depois ele passa quase todo o capítulo 1 não criando mais. Criou os céus e a terra. Não existia, ele criou. Ele tem poder para isso. Amém? Depois ele começa a colocar a ordem. Faz a terra que estava submersa em água se transformar na porção seca. Sim. Disse, haja luz, né? Foi dizendo. Depois ali no final do versículo do capítulo 1, aí a Bíblia diz que ele criou os grandes animais. Porque lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que um é a carne do homem, outro é a carne dos animais, outro é a carne da ave, né? Ali está escrito. E então ele teve que criar. E todo o resto ele formou o homem do pó da terra. A terra ele criou, mas o homem ele formou do que ele já tinha criado. Então o inimigo ele só forma, ele cria situações, ele cria ideias,
Ele cria escolas, né? E as pessoas ensinam, ele cria seitas, ele cria isso, ele cria aquilo. Né? Tem pessoas que creem na reencarnação e não creem na ressurreição de Cristo. Meu Deus! Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque nós não podemos nos deixar enganados por essa filosofia que para ser feliz eu preciso ter. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E aí nós falamos, não, mas eu preciso ter por causa disso, por causa daquilo. Eu preciso disso por causa daquilo, por causa, né? Minha família, meus filhos, eu preciso ter, preciso ter mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso alcançar mais. E as pessoas vivem em função disso aí. E aquele que não tem, que não alcança, ele precisa para isso. Se eu não tenho, estou com 60 anos, eu não vou ter. Então tu tem um projeto de vida para vencer, para ser rico. Já chegou a 50 e pouco, se tu não chegou lá, tu não vai, só sei lá. Só se tu sair da palavra, né? É verdade ou não é verdade? Lógico que é verdade. Então quando eu tinha meus 20 e poucos anos que eu cheguei aqui, eu era um garotão. Né? Agora eu sou um velho. Então o tempo passou. Né? E eu preciso chegar a um entendimento da minha vida que eu não posso ficar triste se eu não tenho. Eu não posso ficar eufórico se eu tenho. Eu preciso. Amém, queridos? Eu não posso ser. Não seja infeliz por aquilo que você não tem. Amém? Seja grato por aquilo que você tem. Por favor, faça isso. Mas meu Deus, eu estou sempre correndo atrás da máquina. Não corra atrás da máquina. Não vai correr atrás de máquina. Se tu não consegue acompanhar nem quem anda a pé, vai a passo, vai no teu passo, vai no teu ritmo. Faça o que for possível para ti, que nem eu vivi, né? Está lá minha cachorrinha, vivi com ela, minha mulher foi embora, ela ficou, agora eu cheguei de sexta-feira, morreu, o cachorrinho, enterrei ela. Então a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10, que o homem justo cuida da vida do seu animal. Então, enquanto ela estava viva, eu cuidei, até eu cheguei de lá, né, da viagem, eu não vim, porque estava para vir aqui para a oração, ela teve uma convulsão nela, eu levei para o hospital, ela levei, já foi, um bichinho, entende? Então eu vou ficar triste por aquilo que eu perdi, e aí Deus me dá algo, eu vou ficar eufórico. Não, eu preciso ter um equilíbrio de vida. Amém, querido? Eu não posso ficar infeliz. Deus não me chamou para que eu seja infeliz. Quem é você? Amém? Aquele que morreu não tem parte nenhuma no mundo dos vivos. Não vá procurar ouvir a voz de quem morreu. Ei, por favor. No dia que o Senhor tem marcado, o que morreu vai levantar. E aí tu vai poder, se tiver com Deus, se você tiver com Deus e ela com Deus, tu vai poder ter um reencontro. Senão não vai dar. Então nós temos a Bíblia como regra. Como regra de fé. Né? E então Paulo se deparou com aquilo e ele foi enfático. Né? Ele se revoltou em vendo aquilo ali, porque havia doutrinas ali falsas, filosofias vãs, que não estavam fundamentadas na morte e na ressurreição de Cristo para a salvação do homem. Eram outras ideias que estavam ali. A grande Diana estava ali, a deusa dos gregos, ela estava ali. Hoje nós temos aqui a Maria, a entidade que estava lá, agora está sobre Maria. Coitada de Maria. Maria foi mãe de Jesus, frequentou a igreja onde João foi pastor, João cuidou dela até os últimos dias da vida dela, mas ela não é tudo
aquilo que as pessoas estão querendo dizer, né? E então nós entendemos isso e nós precisamos ter conhecimento bíblico para poder dissertar com as pessoas. Nós temos que vencer coisas que nós precisamos vencer, que é o nosso orgulho, é a nossa ira, não é verdade? As coisas, as obras da carne, a sensualidade, a impureza, a prostituição, as coisas que levam a pessoa para o pecado. Esse que é a vitória, esse que vai fazer o homem vitorioso. Ao que vencer, eu darei isso, darei aquilo. Então nós precisamos vencer esta natureza que Deus nos fez, Ele nos fez assim, mas Ele deu o Espírito Santo para nós, amém? Ele soprou em nós o fôlego de vida. Então, meus queridos, para ser feliz, nós precisamos primeiro saber o que é ser feliz, né? Que felicidade a gente quer? Tem pessoas que compram e nunca tem dinheiro, e estão sempre comprando e compram. Tem pessoas que dão as coisas e doam, né? Tem pessoas que não se apegam às coisas e dão as coisas, e tem pessoas que compram para dar e compram para dar, tem pessoas que compram para si, compram, que daqui a pouco não cabe nem dentro de casa. É a disposição de cada um. Então nós somos apegados às coisas que nós temos, ou nós somos desapegados? Como que nós somos? Que tipo de gente eu sou? Né? Que tipo de gente nós estamos nos tornando? Mas eu vim para Jesus, estou na igreja e não fiquei rico. Eu também não. Mas tem quem pregue que, vindo para Jesus, nós vamos todo mundo enricar, né? Mas não é verdade. A gente vê Deus abrindo as portas, como o Carlos me falou agora há pouco, no tempo certo. Deus abre uma porta, abre outra, mas a gente tem que orar, a gente tem que lutar, tem que pagar o preço. Qual é o preço? Não é verdade? E nós vamos ser felizes. Amém? Amém. Vamos ser felizes. E cuida para não colocar o teu coração naquilo que é ferrugem. Ferrugem pega. A traça corrói. A traça falando das roupas lá dentro do armário. A ferrugem falando do carro, falando das coisas lá. Nós vamos ajuntar tesouro lá no céu. Amém, querido? Curva a tua fronte. Nós estamos em comunhão com Deus. Isso me chamou a atenção tanto que eu fui realmente esse homem, né? Falando aquilo, aí falou também do Mel Gibson ali, né? E eu cheguei em casa e eu fui ler. E aí eu me deparei com essas duas escolas aqui, né? Os estoicos e os epicureus, que eram as duas escolas filosóficas de corrente maior ali na Grécia, onde Paulo estava inserido naquela hora. E ele trouxe a eles o quê? Jesus e a ressurreição. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Amém, queridos? Porque nós não podemos pagar pelo que Ele fez por nós. Eu não posso pagar. Eu, dentre todos vocês aqui, eu sou a quem mais se perdoou. Eu recebi um perdão tão grande de Deus, tão maravilhoso. Aleluia. Eu preciso de Ti, Jesus. Guarda as nossas vidas, Senhor Jesus. E que alegria do Espírito, eita, canta como nós. Ai, Jesus. Que alegria do Espírito venha inundar, Senhor Deus, as nossas almas. E que não haja frustração em nós por não ter. Senhor Jesus, o mundo está correndo
das áreas sociais. O mundo do entretenimento, o mundo disso, aquilo, tantas coisas, caminho largo, espaçoso. Nos ajuda, Senhor. Somos aqueles que temos o nome escrito no teu livro. Precisamos terminar a nossa caminhada. Temos visto, Senhor Deus, as mudanças em tantas áreas. Só nesse ano, quanta coisa já aconteceu em nossa terra. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Precisamos de Ti mais do que nunca nesses dias. Oramos pela nossa terra, Senhor. Não deixe, meu Deus, que o inimigo das almas se assente naquela cadeira que controla, Senhor. Vem, Senhor, e sara a nossa terra. Tenha misericórdia de nós. E nos leva, Senhor Deus, nos leva a entender. Nos leva, Senhor Deus, a Te conhecer. Aleluia. Jesus. Me leva perto de Ti. Me leva e possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo coração obedecer, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade posso me completar. Posso me completar. Então me leva, leva onde eu possa ouvir Tua voz. Ele nos trouxe aqui. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos teus pés, aos teus pés.
manso e humilde de coração, Jesus. Faça impregnar em nós a tua boa palavra, que é digna de toda aceitação. Sustenta-nos na fé que repartiu para nós, Senhor, e aumenta-nos quando for necessário, para que pela fé que temos possamos alcançar um bom testemunho neste mundo em que vivemos. Nos ajuda, Jesus. Aleluia. Obrigado por tomar o meu lugar naquela cruz. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Eu preciso de Ti. Os irmãos, por favor, se preparem para nos ajudar a repartir a ceia mais uma vez. Só Senhor, ali estava amor, um Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
para caminhar mais uma milha, até que a mesa seja servida novamente, ou então estarmos contigo na grande ceia, depois que a trombeta tocar. Sustenta a nossa fé até aquele dia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Senhor, nos ensina, Jesus. Aleluia. Nos ensina, Senhor. Me ensina, eu quero aprender contigo, mestre. Nos convida a ir a ti para aprender contigo. Aleluia. Te adoramos na beleza da tua santidade. Vamos orar pelo cálice. Aleluia. Mais uma vez, Pai, chegando diante da tua presença nesse lugar, mas, Pai, os que creem no teu nome, os Pai, no nascer do sangue, não da vontade, Aleluia. da carne, Deus, mas a vontade do Senhor, Deus, que estamos mais uma vez diante da tua vontade, meu Deus, para participar mais uma vez do sangue, Pai, derramado no trabalho para amor das nossas almas. Continua nos ajudando, nos abençoando, para vivermos a tua verdade, a tua palavra, esse corpo, Deus, até a vinda do Senhor. Aleluia. Sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde nós te agradecemos. E depois de anunciado, tomando também o cálice, Deus, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei todas as vezes em memória de mim. Esta é a aliança que Ele fez com cada um de nós. Mas nós precisamos também ter uma aliança com Ele. Senhor da glória, nos ajuda, meu Deus, fortalecendo cada um. Enquanto caminhamos nesta terra, queremos pensar nas coisas lá do alto. Nos sustenta, meu Deus, a vida espiritual. Não queremos viver alienados, mas queremos, meu Deus, estar separados desse sistema corrupto que cerca e que domina esse mundo. Guarda a igreja para a glória e louvor do teu nome. Amém, Jesus. Aguenta mais um pouco, que está chegando a hora de Jesus voltar. Fica firme. Amém? Resta pouco tempo para se completar os dias. Aleluia. Nos ensine, Espírito Santo.
uma aliança com Deus. Deus ele tinha feito aliança com o pai dele, com o avô dele. E nós precisamos chegar nesse dia também, todos nós, para poder fazer a nossa aliança com Ele. Quem falou isso aí foi o Fernandinho, se não foi o Espírito Santo. Um dia ele falou. Olha, pai. Então nós vamos cantar isso. Sua presença é a nossa fé. Sua presença é aqui neste lugar. Eu sei. Sua presença é Obrigado, Jesus. É o mesmo pão partido aqui neste que fala da comunhão, fala da unidade, que fala, meu Deus, da tua obra, fala do corpo, que fala de um edifício, aleluia, fala de um povo que o Senhor tem comprado para os campos desta terra. Obrigado por sermos escolhidos teus. Deus salva-nos. totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. É real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui Vamos levantar as nossas mãos, se você puder, tiver força, levante a mão. Aleluia! então adorarei, Pai, segura as nossas mãos. então louvarei, Sustenta-nos, Deus, então na doutrina. Aleluia! Guarda minha alma, guarda a alma de meus irmãos. Ministra as famílias que estão lutando lá com as suas batalhas. Sustenta-nos nessa hora. Somos gratos. Obrigado mais uma vez por nos dar essa oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos dizer amém. totalmente a ti. A presença é real. É real. Aqui neste lugar, a presença é real. É real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, Coloca a mão no teu coração. tua presença é real. Sobretudo que se deve guardar. Aqui neste lugar, Guarda o coração, porque dele procede todas as fontes da vida. então adorarei, então eu louvarei,
Então eu louvarei. Então me renderei Só para ti. totalmente a ti. Amém, queridos? Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Glórias a Deus. Terça-feira nós teremos culto lá em Nova Bassano, na casa do irmão Felipe. Todos estão convidados. Quarta-feira tem oração aqui. Quinta-feira teremos reunião lá em Vila Flores. Vamos orar uns pelos outros. Orem pela família da irmã Iva, eles estão passando por uma grande luta lá. Não está fácil lá. Né? Eles não só olham, não precisam saber direito o que é, mas estão. É coisa que. É coisa espiritual, né? Então nós precisamos dizer, nos ajudem, né? Porque são gente nossa, são gente tão querida e não é fácil enfrentar. Orem também pelos irmãos Jurema, pelo pessoal ali, não está fácil ali, é coisa. Ai, Jesus. Ali é pior ainda. Então os irmãos orem, né? Orem a Deus, porque está chegando a hora de Jesus vir. Aqueles que não são, se levantam até para impedir os crentes de vir na igreja. A pessoa vão para a igreja, a pessoa apanha. Não, tu fica quieto aí, tu não vai. A pessoa apanhou, porque eu queria vir na igreja. Vamos lá. Então nós temos que orar, porque a coisa há um inimigo agindo, nós temos que orar mais. Amém, queridos? Amém, filhos? Domingo que vem nós teremos cantina. Amém? O irmão Jair vai fazer a escala da cantina. Amém? Junto com a Vanusa. A Vanusa, nem sei se ela sabia, né? Então os irmãos que forem procurados para trazer a cantina, por favor, vocês cooperem. A cantina não é para o caixa da igreja, é para o caixa do louvor aqui. Amém, queridos? Já tem lá na conta da igreja, ela tem uns bons views, bastante dinheiro lá. Mas quanto é que tem no caixa? Lá no caixa também deve ter quase uns 3 mil, então já tem bastante lá. Tá? Amém. Então a gente, acho que daqui uns 5 anos a gente pode declarar. Queridos, vamos cantar para tirar a oferta dos nossos dízimos, amém, queridos? E vamos encerrar nosso culto. Aleluia. Muitas gerações de trazer louvor, cantante ao Cordeiro amado.
Se alguém não desceu as águas ainda, deu o seu nome para mim preparar uma reunião.